Boa noite aos irmãos. Que Deus nos abençoe nessa noite, mais uma vez reunidos aqui para estudarmos, então, a palavra de Deus. Se eu não me engano, é o nosso quarto estudo no livro de Juízes. O título da série é esse que os irmãos estão vendo aí, a atualidade dos juízes. Então, temos visto como este livro fala nos dias de hoje. Hoje nós vamos estudar os capítulos 4 e 5, que falam sobre uma juíza. O nome dela é Débora, a única mulher tida no livro como juíza ali do povo de Israel. Achou? Parabéns! Isso é ótima, né? Então, Juízes, capítulo 4 e 5. Eu devo fazer a leitura dos textos conforme o estudo, por ser uma leitura grande, mas quero falar um pouquinho na minha introdução sobre algo que é muito pertinente nos dias de hoje. Hoje fala-se muito em reforma religiosa, e há uma diferença interessante entre reforma religiosa e um reavivamento espiritual. Estou dizendo isso porque o livro de Juízes, ele mostra bem o que é essa diferença entre reforma religiosa e reavivamento espiritual. A reforma, ela altera de modo temporário a conduta exterior de uma pessoa. É quando a gente recebe informações que nos impactam por um tempo, muito do nosso exterior. Enquanto o reavivamento não é uma transformação, ele nos transforma não por um tempo, mas de modo definitivo, e transforma o nosso caráter interior. Por que eu estou dizendo isso? Pelo que nós temos estudado aqui nos ciclos de Juízes, Israel vivia o que de tempo em tempo? Uma reforma ou um reavivamento espiritual? Uma reforma. Israel vivia em reforma. Por quê? Quando Deus levantava um juiz, era um tempo de paz, um tempo de moralidade, de melhoras comportamentais, de práticas religiosas que eram retomadas, mas percebemos que não havia uma transformação profunda. Quando o juiz morria, o povo voltava a fazer tudo que fazia antes. É como aquela pessoa que só obedece quando alguém está olhando, né? Só obedece quando alguém está ali em cima procurando saber o que está acontecendo, né? O pastor Luiz Saião, ele fala que o povo melhorava por fora, mas continuava doente por dentro. Então, é isso que vemos nos ciclos de Juízes. Eles mudavam atitudes, que já era bom, né? Mas o coração não mudava, o coração continuava o mesmo. No último estudo, estudamos Otoniel, Eude, que era o juiz canhoto, e Zangar, né? Ou Sangar, e vimos que Eude viveu ali um período de paz de 80 anos praticamente. E quando ele morre, o povo então volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, nesse cenário, se eu não me engano, fica 20 anos de má conduta. Nesse cenário é que Deus levanta agora uma profetisa, uma mulher chamada Débora. Esse cenário novamente, né? Como era apenas uma reforma, passou o tempo, parece que aquela reforma
foi deteriorando, foi piorando, igual em casa. A gente faz uma reforma na igreja, deve durar aí algum tempo, depois precisa fazer de novo, precisa pintar de novo. Então, era isso que acontecia ali. E voltou aquele cenário de superficialidade espiritual, de instabilidade moral, de crise. Deus, então, levanta Débora. Curiosamente, uma mulher. E não necessariamente para conduzir numa vitória militar, mas literalmente para promover um despertar espiritual. O nome despertar, até coloquei o título de hoje como Débora, uma mulher que desperta uma geração adormecida, porque é daí que vem a nossa frase aí do Desperta Déboras, né? Que é um grupo de oração entre mulheres que oram aí por seus filhos. E literalmente, Débora, nós vamos ver isso no estudo de hoje, ela não era apenas uma juíza. Ela chega a ser citada, nós vamos ver isso, como mãe de Israel. Ela é citada como alguém... o que faz uma mãe, né? A mãe nutre, a mãe corrige, a mãe desperta, a mãe conduz o filho que está perdido, ela educa, ela orienta o filho. E é quase esse papel de mãe que Débora tem aqui com o povo de Israel. Então ela surge como uma resposta de Deus a uma geração que vivia de reformas, mas que precisava urgentemente de reavivamento. Passo próximo. Eu não vou ler o texto, mas eu vou resumir a história. Eu pontuei aqui e depois eu lerei conforme estudarmos cada tópico. Então, o resumo dos capítulos 4 e 5 é o seguinte: após a morte de Eude, Israel voltou a fazer o que era mal. E Deus permitiu que Jabim, que era o rei de Canaã, dominasse Israel. Tá? O comandante desse exército era Cícera, que tinha 900 carros de ferro. Então era um exército poderoso. Israel não tinha exército tão poderoso assim. E esse povo, então, começa a dominar, tá, o povo de Israel. Então, Israel sofreu por 20 anos na mão desse povo, até fazer o quê? Clamar a Deus. É sempre assim, né? A gente sofre, quando não suporta mais o sofrimento, a gente vai lá e clama a Deus. E aí Deus levantou Débora, profetisa e juíza, que orientava o povo debaixo de uma palmeira, né, entre Ramá e Betel. Débora, ela chamou Baraque, que era o comandante ali do seu exército, podemos dizer assim, e lhe transmitiu uma ordem do Senhor. Ele deveria reunir 10.000 homens de Naftali e Zebulon e subir ao Monte Tabor, porque Deus havia prometido atrair Cícera e o seu exército àquele lugar, àquele ribeiro, e entregá-los nas mãos de Baraque. Então, ela entrega essa profecia a Baraque ali. E Baraque disse que só iria se Débora fosse com ele. Curioso, né? Um homem que vai chefiar 10.000 homens, mas ele diz assim, depois a gente vai entender o porquê: eu só vou se você for comigo, tá? E ela aceitou, mas falou o seguinte: tá bem, eu vou com você, mas a vitória será dada a uma mulher. Interessante, né? Eu vou, mas a honra não vai ser dos homens. Se eu for, a honra vai ser das mulheres. Nós vamos entender isso. Baraque aceitou, reuniu 10.000 homens em Quedes, subiu ao Monte Tabor. Cícera, ao saber disso, preparou os seus carros e seu exército. Débora encorajou Baraque, dizendo que aquele era o dia da vitória, pois o Senhor iria à frente deles. Baraque, então, desceu com os seus homens e Deus confundiu Cícera e todo o seu exército. E os cananeus foram derrotados a ponto de ninguém escapar. Aí acontece algo seguinte: ninguém, em termos, o comandante escapou, tá? O comandante Cícera, ele tinha vários carros de guerra,
mas ficou sem nenhum, fugiu a pé, a Bíblia coloca esse detalhe, ele foge a pé e vai à tenda de Jael, esposa de Éber. A família de Éber era muito amiga lá do rei Jabim, o rei dos cananeus. Então, Cícera achou que estava seguro ali. Jael era mulher de Éber. As mulheres aí, ela recebeu ele e cobriu, ele colocou ele numa tenda, deu leite, ou seja, tratou dele, né? Ele cansado, depois de guerrear, o que aconteceu, né? O homem chega em casa cansado, a mulher cuida dele, ele dorme, né? Ele dormiu ali, adormeceu. Enquanto ele dormia, ela pegou uma estaca, um martelo e cravou no crânio dele, né? Cravou no crânio dele e ele morre ali. E a gente vai ver isso. Engraçado que Débora falou que a vitória seria de uma mulher, mas a mulher não foi ela. Foi Jael, né? E a palavra então se cumpriu ali. Quando Baraque chegou, Jael mostrou ao comandante que o inimigo estava morto, tá? Ela não era do povo de Israel, tá? Interessante isso, mas ela entendeu dessa forma ali. Naquele dia, Deus humilhou Jabim diante de Israel, depois se fortaleceu até destruí-lo completamente. Após a vitória, Débora e Baraque cantaram ao Senhor o cântico de Débora e de Baraque, celebrando a coragem dos líderes, a disposição do povo e o livramento. O cântico exalta a justiça do Senhor e lembra da derrota dos inimigos e afirma que a terra teve paz por 40 anos, tempo do reinado de Débora. Legal, né? Historinha boa aí da... Tem novela de Débora já na Record? Eu não assisto, tem? Porque teve um monte, teve Reis, teve... Pô, Débora deu uma novela bacana, né? Uma história interessante. Queridos, vamos lá, o primeiro ponto de hoje. Vamos tentar correr aí. Débora, juíza e profetiza que Deus levanta em tempos de crise. Vamos ler de 1 a 7 para entender isso? Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosete Ragoim. Esses nomes, né, quebram a gente. Cícera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então, o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nesta época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Cícera, o comandante do exército de Jabim, ir com os seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon, e ali eu os entregarei em suas mãos. Até ali. Queridos, esse era o cenário. Um cenário ali, um cenário de crise, como eu falei, após a morte de Eude, Israel cai em idolatria, né? E Deus entrega o povo na mão do rei Jabim, rei de Hazor, e o comandante era esse homem chamado Cícera, 900 carros de ferro, então era uma fortaleza, né? E Israel, nesse tempo,
estava espiritualmente fraco, militarmente desarmado. Nós vamos ver isso mais para frente, né? Não precisa ler agora, mas acho que no versículo 8 de Juízes 5 vai dizer que não havia um escudo, ou seja, Israel não tinha potencial de guerra. Era completamente vulnerável e politicamente oprimido, porque a juíza, isso é interessante, embora mulher, a juíza ali era uma liderança tanto espiritual quanto civil. É como se fosse ali a presidenta da nação naquele momento, quem literalmente governava o povo de Israel. Então, era sempre, e como eles estavam sendo subjugados pelos cananeus, era um momento difícil, tá? Politicamente também. E esse era o cenário ali, um cenário de crise, tá? Que o povo estava. Passa o próximo. E aí o que acontece, né? Débora, nesse cenário, como nós vimos, ela surge como juíza, tá? O versículo 4 que nós lemos vai dizer que quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa mulher de Lapidote. E o versículo 5 diz que ela julgava debaixo de uma palmeira que recebeu até o nome dela. Interessante que a ideia da palmeira, segundo alguns estudiosos, Daniel Bloch, por exemplo, ele diz que a palmeira, até preguei aqui uma vez sobre isso no aniversário de uma irmã da irmã da Juliana, Lindalva, né? Falamos sobre a palmeira, e a ideia da palmeira, ela tem uma ideia de retidão, ela cresce reta, né? Ela vai reta toda a vida, né? É uma ideia de retidão, de tantas outras coisas, de estabilidade, porque ela tem raízes profundas, né? De fertilidade também, porque a palmeira sempre foi o símbolo da vida, mesmo no deserto. Você encontrava, para localizar um oásis, de longe você vê o quê? Aquelas palmeiras grandes. Então, dá sempre esse significado. Então, Débora, ela tinha... O fato dela julgar debaixo de uma palmeira traz alguns símbolos espirituais. Débora era um refúgio espiritual para um povo cansado e oprimido, tá? E aí, o próximo. Ela, então, surge como uma profetisa. Quero enfatizar aqui a importância desta mulher no seu ofício, porque, antes de tudo, era uma mulher que ouvia Deus, disposta a ouvir Deus. O verso 6, ela ouve uma revelação divina e transmite isso a Baraque. Então, olha que interessante. Ela não apenas governava, mandava, mas ela ouvia Deus. Ela ouve Deus, tá? E ouvir Deus é que vai diferenciar o que eu falei no início, reforma de reavivamento. O ouvir Deus é quando você deixa Deus falar com você. Como eu disse no início, reforma muda os hábitos. Reavivamento nasce da voz de Deus. E isso é importante, irmãos, porque a gente vê que às vezes acontece com algumas pessoas que se empolgam ali com a igreja, com aquele momento mesmo inicial, entende algumas coisas e muda alguns hábitos e depois aquilo passa. Ou seja, aconteceu um entendimento, uma compreensão, às vezes até mais cognitiva do que espiritual, uma reforma nos seus hábitos, uma mudança de hábitos. Tem até um filme antigo com esse título, mas passa o tempo, como não houve um reavivamento, uma mudança de coração, aquilo vai se esfriando, aquilo vai literalmente se perdendo. Hernandes Dias Lopes, falamos sobre esse contexto, ele diz que a maior crise de Israel não era militar, não era social, não era política, era sempre espiritual, porque eles, na verdade, deixavam de ouvir a voz do Senhor. E Débora é levantada como essa mulher que ouve a voz
do Senhor, tá? Por isso que eu falo, eu gosto muito da reunião das Déboras aqui, porque a igreja precisa de Déboras, de Daniéis, os homens de oração aqui da nossa igreja, né? Porque precisam de pessoas sensíveis ao Espírito Santo, pessoas que ouvem Deus, que escutam Deus. Nós precisamos de líderes como Débora, capazes de escutar Deus antes de agir, não escutar apenas o eco do próprio coração, né? Mães e pais espirituais que ouvem Deus o tempo todo, que são vozes que vão acabar despertando gerações, assim como aconteceu com Débora. Vamos ao tópico 2. Isso aí foi a introdução. Aí nós vamos ver que Débora e Baraque, acontece ali um dueto, né? A complementaridade que Deus usa para vencer a batalha. Vamos ler 8, 9 e 10. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Cícera na mão de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Irmãos, interessante, quero começar falando sobre Baraque. Ele hesitou ali naquele momento que recebe a ordem, e muita gente coloca, e eu já vi mensagens sobre isso, e eu meditei bastante nesses últimos dias nesse texto, e eu não vejo a hesitação de Baraque exatamente como uma covardia, tá? Mas sim uma dependência. Ele entende um certo medo, ele precisava de alguém, tá? Quando Baraque ele vai dizer: só irei se você for comigo, senão não irei. Então é claro que existe ali uma dependência, não é covardia. Será que a mulher o protegeria? Será que ele se sentiria mais protegido com Débora? Não. Embora isso revele, sim, Baraque revela insegurança, eu vejo também como uma dependência espiritual. Débora era o quê? Profetiza, sabe? Era uma palavra ele se submete ali à direção espiritual dela, mesmo sendo uma mulher naquele contexto, né, que isso era tão difícil de se ver. E outra coisa, ela era o quê? Juíza. Então eu vejo ali também um respeito a uma autoridade que poderia ser civil e profética. Então eu vejo que a fé dele é até uma fé vacilante, havia medo, mas ele tinha fé. Ele foi à guerra, gente. Não pode ser covardia, tá? Ele foi à guerra, ele lutou, ele liderou 10.000 homens, tá? Deus honrou ele, e não foi covardia, porque, curiosamente, depois, se vocês acompanharem, coloca aí para mim, filho, Hebreus 11:32. Se vocês acompanharem lá a chamada galeria dos heróis da fé, que estão lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, quem aparece lá? Né? Quanto mais, preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, juiz, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel e os profetas tiveram. Então, é Baraque que aparece aí, numa galeria seleta de homens de fé, tá? Então, a sua hesitação, o seu medo, não anulou a fé, tá? É interessante isso, porque, gente, a gente tem medo. Eu tenho medo. Situações, a gente pode ter medo, mas a gente confia. A gente não faz sozinho, mas a gente
está ali, a gente assume. E a importância sobre todas as coisas dele ter confiado em Débora por ser, naquele momento, o quê? A líder espiritual que ele tinha como referência. É como se ele dissesse, eu vou, mas eu preciso de oração. Eu vou, mas eu preciso de Deus, eu não vou sozinho. Eu vou, mas você vai interceder por mim. Você entende isso? A importância e é interessante, eu gosto quando alguém confia nesse poder de oração, alguém, pastor, hoje eu estou indo assim, 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 ora pela minha vida. Isso é fé, isso é fé. Mesmo com medo, né? Isso é demonstrar que você confia na sua autoridade espiritual. E você sabe, e é uma grande responsabilidade para mim quando alguém pede oração. Porque a pessoa está confiando que você vai interceder pela vida dela. Então, é assim que eu vejo Baraque. Não vejo Baraque ali como um covarde, um medo. Muitos usam, né? Débora foi levantada pela covardia de um homem, pela covardia dos homens. Não, ela foi levantada por Deus, gente. Foi Deus que levantou, porque Deus entendeu que deveria ser dessa forma. Tá? Vamos para o próximo ponto. Aí o que Débora faz? Ela fortalece Baraque. Ela aceita. Né? Era uma guerra, era um local de combate, mas ela aceita, ela vai encorajar aquele exército, ela afirma e diz, Deus entregará na sua mão. Eu vou, mas Deus vai entregar na sua mão. Voltando, Letícia, em Juízes 4, 14. Um pouquinho à frente, só para a gente entender isso. Vai dizer, então Débora disse a Baraque, prepare-se, esse é o dia que o Senhor entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Baraque desceu em costa do Monte Tabor, à frente dos seus 10.000 guerreiros para combater. Ou seja, eu vou, mas quem vai à frente é quem? É Deus. Então, você vê que em momento algum, essa líder, essa mulher líder espiritual, aponta para ela. Não é eu vou e através da minha presença as coisas vão acontecer. Não é isso que acontece ali. Eu vou e o Senhor vai à frente. Tá? Era uma líder espiritual, ela motivou, ela aconselhou, tá? E é uma presença de fé. E como isso é importante, irmãos? Uma presença de alguém que fortalece, que encoraja, que motiva. Tem gente que é difícil, né? Às vezes a gente lida com pessoas que só colocam a gente para baixo. Não vai dar certo não, hein? Isso aí, se eu fosse você, eu desistia. E tem aqueles que chegam com fé, vai, que confiam no Senhor, que o Senhor que vai dar certo. Tá? É isso que acontece aqui. E aí, o próximo tópico eu estou colocando assim, a honra será de uma mulher. Não é que ela diz ali? Aqui começa uma parte interessante do nosso estudo de hoje. O que eu vejo ali? Eu vejo Deus invertendo as expectativas. Era uma sociedade totalmente voltada para quem? Para o homem. Para o homem. É impressionante ter entre os juízes do período de 350 anos uma mulher como juíza ali. É impressionante, mas é Deus que levanta. Então, vamos ler o verso 9, Juízes 4, verso 9. Lá diz assim, Débora respondeu, está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes, tá? Vai entregar na mão de uma mulher. O que parece? Você vai ver só, a honra não vai ser sua, vai ser de uma mulher.
Parece uma punição, né? Não, não era isso. Era uma revelação, ela era profeta, gente. Ela está dizendo, olha, Deus está me dizendo, e certamente Baraque pensou, vai ser dela. Todo mundo pensou. A gente pensa, até hoje, tem gente que pensa que foi isso que está dito ali. E depois nós vemos no desfecho que não foi nem ela. Era uma revelação. E naquele momento eu digo que Deus estava invertendo as expectativas humanas. Numa cultura patriarcal, uma vitória militar, seria de quem? De homens, de guerreiro, a expectativa de todo mundo, tá? Só que dessa vez, Deus faz diferente, faz do jeito dele. Como eu falei na semana passada, Deus usa quem Ele quer. Ele usou um rei, melhor, um juiz canhoto. Expliquei sobre isso semana passada, né? Era improvável aquilo. Canhoto era quase... tinha um defeito, era considerado um deficiente. Então ele usa quem ele quer. Deus, ele quebra padrões humanos, tá? Ele vai exaltar o improvável. Naquele contexto, uma mulher ser juíza era improvável, inimaginável. Deus, o Deus que nós servimos e vivemos, é esse Deus que surpreende. Surpreende, ele usa quem ele quer e como usa. Mas há mais um ensinamento nesse tópico, que é a complementaridade. Quero falar sobre isso. O que nós vemos com Débora e Baraque é complementaridade, não é competição. Nós mesmos, às vezes, interpretamos essa história. Tá vendo só? As mulheres estavam acima dos homens, viu só? Os homens não assumiram o papel, as mulheres tomaram ali o lugar. Não é exatamente isso. Quer ver uma coisa? Você tá com a sua Bíblia aí? Só para eu... não sei se tem... Alguma Bíblia, o título do capítulo 5 tá Cântico de Débora? Né? Cântico de Débora, não é? Aí, agora lê o versículo... o versículo 1 mesmo. De quem é o cântico escrito na Bíblia? Débora e Baraque. Débora e Baraque. É tão intuitivo que é conhecido como Cântico de Débora, porque nós nos acostumamos, mudou aqui nós nos acostumamos a exaltar somente Débora ali, tá? Mas o cântico é dos dois. O que acontece nessa história, irmãos, vocês vão perceber isso, é um dueto, tá? É um dueto, é uma celebração conjunta, é uma vitória conjunta, é uma parceria ministerial, é uma parceria espiritual que acontece ali. Débora e Baraque representam, na minha visão, exatamente a complementaridade ideal entre uma liderança espiritual e uma liderança militar, entre o espiritual e o serviço, entre como deve ser, inclusive, na nossa casa, na nossa família, cada um com a sua função. Um mais do que o outro? Não, apenas diferentes, se complementando. Você percebe que... O que quero dizer isso? O fato de Débora ir com ele, ser juíza, ser a profetisa, não rebaixa Baraque. E Baraque, que foi o guerreiro, que é citado lá em Hebreus, ele também não diminui Débora. O que acontece entre eles? Eles se complementam. Isso é muito claro. E por que eu trago essa reflexão? Porque hoje, irmãos, na tentativa de valorizar a mulher, e tem que se valorizar a mulher, né, afirmam que uma mulher
quero valorizar. A mulher pode fazer tudo o que o homem faz. Irmãos, nem tudo. Sabe por quê? Porque são diferentes e cada um tem o seu papel e precisam se complementar. A gente precisa entender isso. A mulher não vai ser valorizada exatamente por fazer todas as funções do homem. Ela vai ser valorizada por fazer as suas funções. Reparem que nem de todos os juízes, de todos eles, Débora é a única que não luta. Por quê? Porque era mulher. Porque tinha que lutar os homens naquele contexto. E isso diminui ela? Ela deixa de ser juíza por isso? Não. De forma alguma, tá? Ela não era guerreira. Ela talvez não soubesse e não pudesse liderar ali o exército, tá? Mas não deixou de cumprir a função dela ali com Baraque. E o fato dela não lutar, eu pergunto de novo, diminui? Não. Não fez com que ela fosse menos juíza que os outros juízes, de forma alguma. Agora, o fato de Baraque se submeter a ela diminui ele? Não, de forma alguma. A complementaridade é algo que a gente precisa entender no nosso funcionamento ministerial, familiar, na nossa dinâmica. Homem e mulher foram criados macho e fêmea. Eles são diferentes, mas eles são iguais e se complementam, iguais em complementaridade. Eles são diferentes em funções, porque possuem até biologicamente funções diferentes. Força diferente, várias tomadas são diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque não sei se o mundo consegue, mas a igreja, ela precisa abandonar essa guerra dos sexos, literalmente, né? Porque homens e mulheres, eles não estão aqui para competir, eles estão para cooperar um com o outro. Eles não se anulam, repito, eles se complementam, eles não se enfrentam, eles se fortalecem quando caminham juntos. E é isso que o dueto entre Baraque e Débora nos ensina. Baraque e Débora nos ensinam que Deus usa homens e mulheres juntos. Ensina que liderança espiritual e liderança prática se complementam, tá? Ensinam que o louvor, vamos colocar assim, é mais forte, porque eles fizeram um cântico, né? É mais forte quando existe um dueto, quando há uma união, quando há uma parceria, tá? E a vitória é muito mais profunda quando ela é compartilhada. Então, esse dueto entre eles, para mim, traz um ensinamento profundo para as nossas vidas, para a convivência que precisamos ter entre homens e mulheres, em casais, em liderança masculina e feminina. Amém? O ponto 3 vai dizer assim: Débora e Baraque, eu coloquei as vozes que interpretam a batalha e conduzem para o louvor. Então eu vou ler de novo agora o 14, 15 e 16. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu à encosta do Monte Tabor, à frente dos seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Harosete Ragoim e matou todos os guerreiros de
Eu vou ler aí uma parte do Cântico de Débora, de 4 a 21. Senhor, quando saíste de Seir e marchaste desde os campos de Edom, a terra tremeu e as nuvens do céu despejaram chuva. Os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do monte Sinai, na presença do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Restavam poucos no povoado de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu nossos deuses, a guerra chegou à porta das cidades, mas não se via um só escudo ou lança entre 40.000 guerreiros. Estavam desarmados. 9. Meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se oferecem para lutar. Louvem ao Senhor. Considerem essas coisas, vocês que montam em jumentas brancas, que se sentam em finas mantas, vocês que caminham pela estrada. Ouçam os músicos do povoados, reunidos juntos aos bebedouros. Ali relatam as justas vitórias do Senhor, as justas vitórias dos seus camponeses em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, desperte e entoe um cântico. Levante-se, Baraque, leve embora seus cativos, filhos de Abinoão. Então os sobreviventes desceram contra os poderosos e o povo do Senhor marchou por mim contra guerreiros. Desceram de Efraim, terra que antes pertencia aos amalequitas. Seguiram você, Benjamim, com seus soldados. De Maquir, desceram os comandantes de Zebulon, os que levaram a vara de comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora e Baraque. Sob suas ordens desceram ao vale, mas na tribo de Ruben houve grande indecisão. Por que ficarem entre os currais, ouvindo os pastores assobiar os seus rebanhos? Sim, na tribo de Ruben, houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão, porque Dan ficou junto aos navios. Azer sentou-se inerte na praia e permaneceu em seus portos. Mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali nas regiões altas do campo. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Taanaque, perto das águas do Megido, mas não levaram despojos de prata. Desde o céu, as estrelas lutaram, as estrelas em suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Quizon os arrastou, o antigo ribeiro, o Quizon, que eu marche adiante com coragem. Até aí, eu li uma parte do cântico. Por quê? É interessante, e o próximo ponto vai falar sobre isso. Você percebe que é uma batalha espiritual, é uma batalha divina, a confiança no cântico está no Senhor. Ele vai dizer que como se fosse Deus lutando. Ela chega a dizer, né, aqui que as estrelas lutaram contra Cícera. E esse capítulo 5 que nós lemos, eles vão revelando detalhes que a história não contou no capítulo 4. Falou de tempestade, falou que a terra tremeu, que as nuvens despejaram água, ou seja, choveu. Falou que os ribeiros de Quizon virou uma torrente ali, que os carros foram atolados, né? Que as estrelas pelejaram desde o céu. Ou seja, é interessante, Cícera ele tinha 900 carros. Tem um salmo que vai dizer que uns confiam em carros e cavalos, né? Mas nós levantamos, estamos de pé, confiamos no Senhor, tá? E ele confiava em seus carros, Deus usou a chuva. É isso que o cântico está dizendo ali. E eles foram atolados. Ele confiava na tecnologia e Deus usou a natureza, tá? Cícera confiou na força e Deus foi usando tudo o que ele tinha, mas a vitória foi exatamente
do Senhor ali. O próximo ponto fala que Débora e Baraque, eles interpretaram então nesse cântico a vitória de Deus, dizendo que Deus é verdadeiro, que foi uma vitória divina, que foi até mesmo uma batalha cósmica. Por isso que eles estão atribuindo isso a Deus. Eu coloquei assim, Débora não apenas lidera, ela interpreta no cântico, né? Interpreta espiritualmente o que Deus estava fazendo. E Baraque canta com ela. Ele reconhece que a vitória não é dele, mas que a vitória foi do Senhor. É isso que o cântico de Débora, agora eu vou chamar sempre de Débora e Baraque, que o cântico ele vai dizer ali. E eles usam até o louvor, é o próximo tópico, para convocar. Capítulo 5 ainda, os 3 primeiros versos, antes do cântico, dizem assim: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando e o povo seguiu de boa vontade. Louvem ao Senhor. Ouçam, reis, preste atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. Então, ela convoca reis, governantes, né? É interessante isso, irmãos. A importância do louvor, como o louvor desperta, né? Como a música atrai, como a música convoca, chama atenção, e ela é colocada aqui como uma celebração. O cântico convoca ricos, pobres, governantes, líderes, tribos diversas, todos são convocados a quê? Louvar ao Senhor, tá? É isso que o cântico expressa ali. Ao ponto 4, estou andando um pouco de pressa hoje, que era muito conteúdo, mas acho que a gente está conseguindo. O ponto 4 vai dizer: Débora, a mãe que disciplina, corrige e exalta a fidelidade. Acho que é o último texto longo que nós vamos ler, de 23 a 31. Preste atenção, eu vou aplicar depois. É ainda dentro do cântico. Amaldiçoem os habitantes de Meróis, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem durante, pois não vieram ajudar o Senhor. Ajudar o Senhor contra fortes guerreiros. Jael, esposa de Éber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Cícera lhe pediu água, e ela deu leite numa vasilha digna dos nobres, e trouxe coalhada. Detalhes que a história não conta, né? Com a mão esquerda, pegou a estaca de tenda, e com a direita, o martelo talhador. Com eles... Irmão, não fiquem chocados com os juízes não, tá? É um pouco chocante. Com eles, atacou Cícera e esmagou sua cabeça. De um só golpe, rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu, e ali ficou estirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou, ali caiu e morreu. Da janela, a mãe de Cícera olhava para fora. Atrás da treliça da janela clamava: por que seu carro de guerra demora tanto? Por que não se ouve o som de suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam. Ela repetia essas palavras a si mesma. Devem estar repartindo os despojos que tomaram, 1 ou 2 moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Cícera, túnicas coloridas bordadas. Sem dúvida, no despojo haverá túnicas coloridas e bordadas dos 2 lados. Senhor, que todos os teus inimigos sejam destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem com o sol, com toda a sua força. Irmãos, falei aqui dessa brutalidade, tá?
lembre-se aí em que período da história a gente está, né? Um irmão até me fez uma pergunta interessante semana passada, porque já havia aqui os 10 mandamentos, e os mandamentos diziam não matarás, né? E o pessoal aqui mata brincando, né? Mata servindo leite, mata da forma que... Mas, enfim, havia no início do livro de Juízes, na tomada de Jericó, havia uma ordem para o povo de Deus dominar a terra e realmente destruir todos os inimigos do povo de Deus, tá? E ali era um momento de guerra. Assim como, irmãos, o mandamento não matarás, ele segue até os dias de hoje. Mas numa situação de guerra, ou um policial militar, ou alguém no exercício de defender o Estado, de defender o povo, ele vai fazer uso disso, né? Ele tem não uma autorização, mas há uma compreensão, porque ele representa o Estado. Naquele contexto, além de uma batalha espiritual, os guerreiros de Israel, eles representavam o Estado de Israel naquela guerra que ali acontecia. E havia, sim, uma orientação de Deus para destruir completamente aqueles que se levantavam contra o inimigo. Desses inimigos, haviam pessoas que se convertiam. Jael, essa mulher era de Israel? Não. Ela foi uma que passou para o lado do povo de Deus, assim como tantos outros. Que iam se convertendo e Deus ia aceitando. Mas aqueles que eram declarados inimigos, que se levantavam, que guerreavam contra o povo de Deus, eles eram mortos dentro daquele contexto ali. Não é para que a gente hoje guerreie contra pessoas, contra rei, não. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas existe uma batalha espiritual e guerreamos sim contra o inimigo, que não é mais como naquele tempo, mas há sim uma batalha. O que eu quero ressaltar aqui é que Débora, como mãe, é interessante aqui, ela denuncia aqueles que não ajudaram. Meróis, ele é mencionado aqui como alguém que não ajudou. Amaldiçoe Meróis porque ele não ajudou o Senhor, disse o cântico no verso 23. É interessante que eu coloco aqui que Débora, como juíza, como mãe, ela denuncia a omissão, a neutralidade, a covardia, a indiferença. Às vezes a gente pensa que liderar, que ser mãe, né, é sempre passar a mão na cabeça. Não, é mostrar quando a conduta está assim, quando a conduta está errada. Isso é realmente ser mãe, tá? Você vai ver que nos textos ela fala que Rume, que Gideão, que Dan, que todos eles não foram guerrear. Ela denuncia ali, digamos, os filhos, está falando ali das tribos, né? Ela denuncia, ó, fulano não fez nada hoje, a louça está toda na pia e fulano não ajudou, né? Então, isso é ser o quê? Ser mãe. É isso que ela está dizendo ali. Como uma mãe, ela não escondia, eu poderia fazer a analogia, a falha dos filhos, mas também ela exaltava a fidelidade, tá? Irmãos, esconder falhas, se eu esconder falhas, eu nunca vou ter conserto. Eu nunca vou conseguir corrigir, entenda isso, tá? Ela exalta, por exemplo, o próximo ponto, ela denuncia Meróis, mas ela exalta Jael, né? Então, Jael rompe com a neutralidade, age com coragem, protege Israel, e a palavra de Deus se cumpre na vida de Jael. Muito interessante isso, tá? A vitória feminina profetizada lá atrás não era a vitória de Débora, mas de Jael, essa mulher aqui então, que é mulher de Éber, o queneu, que foi usada por Deus para derrotar o inimigo do povo de Deus. E aí, há uma ironia no cântico, o próximo tópico, que é quase um contraste. Nós vimos que Débora é tida como mãe na poesia, vocês perceberam isso? A mãe que corrige, a mãe que aponta os erros, né?
Mas tem uma outra mãe ali que não aponta os erros, né? Verso 28 do capítulo 5, percebe isso? Não sei se vocês perceberam na leitura. Da janela, a mãe de Cícera, quem é Cícera? O comandante do exército de Jabim lá, né? Cananeu. Então, olha só. Da janela, a mãe de Cícera olhava para fora. Atrás da treliça da janela, clamava: por que seu carro de guerra demora tanto? Por que não se ouve os sons de suas carruagens? O que é isso? É uma mãe esperando o filho voltar. Ele ia voltar? Não ia voltar. Ele estava morto. Ela ainda esperava que ele voltava com os despojos, que tivesse túnica, estava morto. Tá? Talvez fique aí, e é um contraste, um exemplo de quando nós não corrigimos os nossos filhos, a gente corre esse risco. E esse é o contexto do Desperta Débora, tá? O contexto é esse contraste entre Débora e Cícera. Tá? A mãe que clama pelo filho, que está ali, e encontra outra que viu o filho sair para agir contrária à vontade de Deus, sofria aquela angústia de não saber que o filho voltaria. E isso é uma realidade que todos nós podemos passar, irmãos. Essa é a importância de corrigirmos os nossos filhos, de criarmos no caminho do Senhor, para que um dia não fiquemos com o coração igual ao coração da mãe de Cícera, da janela, esperamos, será que meu filho volta às 4 horas da manhã, será que ele chega hoje? Ele saiu, eu não sei onde ele está, será que ele vai voltar? É isso que acontecia naquele contexto ali. Ela estava esperando um filho que nunca iria voltar. Então, Débora mostra a esperança vazia dos inimigos, a vitória dos que amam o Senhor e a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as trevas. O que a gente aprende com isso? Líderes espirituais corrigem sim. Pais, eu sou pai, né? Nossos filhos estão debaixo do nosso teto, eles devem satisfação sim. Não sou eu que tenho que ficar aflito, preocupado se ele vai voltar ou não. Não sou eu, eles devem satisfação, dizer onde está, e se achar que ele não deve sair, ele não vai sair. A não ser que ele se sustente. Tá? Isso é zelo, isso é ser mãe, isso é ser pai, é cuidar. Tá? E se eu vou me omitir disso, eu posso sofrer. Aliás, omissão é pecado, né? Então, a fidelidade a Deus exige ação. Deus honra quem se posiciona. Neutralidade, tá? Não podemos ficar neutros num campo de batalha. E nós vivemos hoje num campo de batalha. Nós temos que nos posicionar. Amém? Eu vou para o final agora. Cadê ela? Está acabando, tá? Eu vou para o final dizendo assim: Débora, a juíza que desperta uma geração. Eu vou só acompanhar aí para a gente finalizar. Débora é uma das maiores líderes na Bíblia. Ela nos ensina que Deus levanta mulheres quando homens se omitem. Sim. Deus usa mães para liderar nações. Deus fala através de quem está disponível. Deus honra quem serve com coragem. Deus desperta um povo através de líderes sensíveis ao Espírito, e homens e mulheres se complementam no serviço do reino. E a vitória é mais forte quando ela é compartilhada, quando ambos batalham e depois celebram a batalha, a vitória juntos. As perguntas finais de hoje são as seguintes, para nossa reflexão. O que Débora quer despertar em você o que Deus quer despertar em você através da história de Débora? Sua coragem? Sua sensibilidade espiritual? Sua disposição de servir? Para pensar. 2. Em quais carros de guerra você tem confiado? Força própria? Recurso? Estratégias humanas? Em vez de confiar no nome do Senhor? 3.
Como você tem vivido a complementaridade entre homens e mulheres no reino? Cooperação ou competição? Débora e Baraque mostram que a vitória é mais forte quando é compartilhada. E por último, quem Deus está chamando você para ser? Um pai e mãe espiritual que protege, apoia, nutre, mas também corrige com firmeza? Eu me levantei como mãe e Israel. Por isso que a gente diz, desperta, Débora. Temos que despertar para ser mães e pais, como Débora foi do povo de Israel. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus complete essa palavra no nosso coração. Amém.